Bem, estamos de volta, pessoal. Eu tenho aqui ao meu lado, com imenso prazer, a presença do Oliver Velez, que estará conosco para mais um treinamento no Brasil, agora um treinamento completo, depois de uma palestra na Semana do Trader. E vamos iniciar o bate-papo perguntando para o Oliver o que será abordado na palestra, se ele pode falar um pouquinho para nós. So, Oliver, Leandro is asking you, what will be approach on this lecture, this teachings of yours this weekend? Well, first of all, I'm very, very excited about the 2-day seminar that I'll be delivering starting tomorrow. Ele diz que está muito excitado, muito feliz de estar aqui no Brasil para fazer esse treinamento. It's the very first time I'm bringing the full gamut of my educational tactics, the same very tactics that we teach well over 4,000 traders every single day to employ in the American markets. Que é a primeira vez que ele traz para fora todo o arsenal de treinamento que ele produz nos Estados Unidos. É a primeira vez que ele vai mostrar isso de uma forma completa. Yes, and it's always been my philosophy that if I were to be able to get a trader for only 2 days, in 2 days I believe that I can dispel or share virtually every single thing the trader needs to be successful in the markets. Ele tem uma filosofia que ele sempre teve um desejo de poder passar 2 dias com um trader e que ele acredita que nesses 2 dias de curso que ele pode dar para um trader no contato pessoal, ele consegue treinar esse trader para que ele consiga suceder bem no mercado. É um sonho dele poder passar tudo que ele tem nesse período de 2 dias de treinamento. What makes trading so difficult is not the items that needs to be learned. What needs to be learned is not that much material. What makes trading difficult is how we deal with those things after we learn them. So, over the next 2 days, I will be sharing every single tactic that a swing trader and a micro trader needs to handle themselves successfully in virtually any market. Na verdade, o que ele acha importante é não se preocupar tanto com os itens do método de treino, dos setups em si, mas sim o como você lida com a experiência de trade. E que nesse tempo, nesses 2 dias, ele quer ensinar o trader a abordar um trade da maneira correta. I will be going in detail over 20 plus individual trading tactics that we use every single day in the markets, along with 8 very special tactics that are what I call the risk-it-all tactics. When these 8 events happen, my traders are taught to risk almost everything in the account on those 8 tactics because the odds of success are so high. Ele tem um arsenal de 20 setups de trade que ele usa normalmente, que ele vai ensinar. E dentre essas 20, ele tem 8 que ele acha que é o filé mignon, onde ele aconselha que o trader, quando aparecer essas situações, use todo o manejo de risco a seu favor para entrar nesse trade. Nós temos uma pergunta interessante. I have an interesting question here. Leandro, tem algum setup que o Oliver apresenta para quem está iniciando ou somente setups para quem tem uma certa experiência? Ainda dá tempo para fazer a inscrição para acompanhar pela web? Grato. Bom, eu vou responder em relação à inscrição. Sim, ainda é possível fazer a inscrição, clicando ali em cursos ou do lado direito há o link que você pode clicar para fazer a inscrição e acompanhar pela web. E vamos perguntar para o Oliver em relação ao setups para trades iniciantes ou para um trader mais avançado. So this person is asking if the setups, if the teachings you're going to give, do they require that the trader is an experienced trader, or they could be someone beginning? Could someone beginning have the same kind of feedback of experienced trader? Well, that's a very, very excellent question. And in a sense, we have found over the years that traders with the least amount of experience actually have a higher or a faster rate of progress, because what we tend to have to do with experienced traders is actually make them beginning traders first. A lot of traders have collected a lot of false ideas and erroneous beliefs that we have to go through a process of undoing first.
by undoing their old ideas, we're in effect creating a brand new trader. So the brand new trader doesn't need to go through that divesting period. So traders with a clean slate are absolutely gold for us. Bem, sorte dos iniciantes então, porque o que ele diz é que é mais fácil moldar um trader iniciante que tem poucos vícios, que não tem vício algum, que está com pouca familiaridade com o mercado, do que pegar um trader experiente e ter que remoldar ele, pegar um trader com vícios que precisam ser corrigidos para iniciar esse trade como um trader zero. Então, quando ele pega, tem um aluno que é novo no mercado, ele considera isso como sendo ouro na mão deles. Então, quer dizer, na verdade, tem chance para todo mundo, né? Eu acho que esse ensinamento é o que ele está dizendo. O Under 777 pergunta se o Oliver investe alguma coisa em renda fixa ou só em ações. So this person is asking if you do any kind of investment on Fixed income. Fixed income, or just on equities or commodities. Well, what we do, my traders are taught to be multi-dimensional in their approach to the markets. So what we mean by that is we trade a variety of different markets, but also across a variety of different time frames. So our traders will trade in the swing trading time frame, which is anywhere between 2 and 5 business days, trading days. They'll also trade in the micro time frame. Now, what we do also is we diversify amongst trades that also focus predominantly on generation of income. Now, our income generating tool is typically options. So if we take a swing trading position, we will mirror a trade also with options. So the swing trade is looking for more wealth, while the option strategy on that swing trade is pulling out income on a day-to-day basis. So we do bridge both the wealth generating form of trading with income, but options are typically the tool we use for income. But you don't buy bonds or something like that, corporate bonds? Right, no. We don't typically trade that way, although I do encourage that way for large sums of cash that are not being exposed to the market at the current time. But we focus primarily on monies that are specifically devoted to trading, and those monies are not deployed in an income style of trading. Então, resumindo, quer dizer, o treinamento dele é focado basicamente em trade. E trade significa o prazo operacional de swing trade, usando o gráfico diário e gráficos intradiários, que são os micro periods, microframes, que são os períodos de até gráfico de 5 minutos. Então ele busca muito trades em ações, como sendo um gerador de receita, mas ele busca também operar opções, como sendo options. You say is your income are the tool that we use predominantly to generate income out of the markets. It's like lançamento coberto. It's like to sell some calls. From a position então como lançamento coberto, como uma forma de ter um fluxo de caixa. Exatamente. So as an example, I'll give an example. If we feel that a specific stock is a very, very compelling buy right now, and we'll take a position on the long side for that play to play, but in addition to that, we'll also sell options. All right, so we'll sell puts on a long position to collect the premium. That's the income part that we make right away. The stock rallies, we might close out the options position for a quick income play while we let the actual stock play itself go on for bigger gains. Então, na verdade, é uma operação de lançamento coberto. É como se fosse um hedge da posição. Então, na verdade, ele entra com uma posição de swing e vende a put, no caso, o mercado americano é muito mais líquido e funciona como um hedge de posição e fecha essa posição logo em seguida quando o trade evolui. Yeah, we have some problem here in Brazil because we don't have liquidity in puts, only in calls. Only in calls. So you have to sell some calls outside the price.
you can manage to make this kind of position it calls. It's a little bit on the call side. Yeah. So as an example on the call side, then what we do, if a stock has run up and we feel that the stock is very overbought and due for a pullback, if we were long the play, we would exit our long and also sell calls, right? So when the stock drops, the premium in the call drops, all right? We collect the difference, and that's the income side of that wealth-generating play. Ok, então ele faz um trade swing em ação. Quando ele percebe que está sobrecomprado, ele fecha a posição long e entra numa venda de ações para coletar o prêmio desse pullback do trade iniciado no swing. Então é um mix, é uma junção de uma operação mais complexa e que busca uma rentabilidade bastante elevada. O Du Segala pergunta se o curso será traduzido. Sim, na verdade nós vamos transmitir o curso em 2 canais. Um canal é com o idioma original em inglês e o segundo canal com a tradução simultânea, né? Então vão ser 2 canais para os alunos. Mais algumas perguntas. Leandro, o Oliver investe apenas no mercado americano ou também investe em outros mercados? E como ele enxerga o mercado brasileiro? Obrigado pela oportunidade. So the question is, if you only trade or invest on American market, if you do invest in any other kind of market, how do you see the Brazilian specific market? Well, we do predominantly trade American markets, but of course we trade foreign currency exchanges, which obviously you know is a worldwide global market. We trade the commodities across the world for the most part. And as far as the Brazilian market, obviously I think this is one of the key markets of the future. I think a variety of markets in South America are going to become key markets to focus on in the future. We have plans of paying a lot more attention, particularly to the most actively traded stocks in Brazil at this particular time, and even going as far as launching or providing a stock picking service for the Brazilian market in the very near future. So our plans are to be here in a very big way. I think that there are some exciting things in store for the next 5 to 10 years here, and I plan to become Brazilian pretty soon. Temos candidato a ser brasileiro aqui pelo jeito. Bem, ele opera basicamente o mercado americano em termos de ações, foca também em moedas, em câmbio, commodities, e isso implica observar mercados internacionais, é uma coisa que é sem fronteira, de certa forma. Está de olho no mercado brasileiro, no mercado da América do Sul, considera que esse é um dos lugares para se prestar atenção no futuro no mercado financeiro mundial. Especificamente no Brasil, ele está de olho mesmo, gostaria de firmar pé no Brasil em termos de investimento, em termos de escolha de ativos brasileiros e, como eu já disse antes, está tirando a carteirinha para se tornar brasileiro, pelo que eu entendi. I'm saying that you're getting a card. A little card, right? Tem várias pessoas perguntando aqui como é que podem fazer a inscrição no curso, ainda há tempo. Pessoal, ainda é tempo de participar. Como eu falei em vários chats, esse é um treinamento imperdível, uma oportunidade imperdível. O Oliver tem dezenas de anos aí de experiência no mercado, já operou todos os mercados e realmente é uma oportunidade única, né? Para quem quiser mais informações, pode ligar agora mesmo para 2178-0000 e falar com a nossa equipe de atendimento, especialmente a Adriana aqui do escritório, para fazer a sua inscrição e não perder a participação nesse treinamento. O eTrader pergunta se o Vélez pode comentar um pouquinho conosco sobre a sua estratégia de gestão de risco. Okay, iTrader is asking if you could tell us a little bit about your risk management system. How do you work with it? Well, there are a variety of different levels of risk management depending upon where the trader is in his or her development and what style. Every style of market play has a specific, or should have a specific type of risk management. Let me give you an example. A swing trader might be better served by looking at a risk management system
that allows for them to do a 3-to-1 risk ratio. So they're looking for trades that can give them 3 points of gain for every 1 point of downside. And that's a good starting point as a risk management system for a swing trader. However, a micro trader doesn't want to look for 3-to-1 ratios. A micro trader wants to look for 1-to-1 ratios. And sometimes the very active ones can look for an inverse relationship, which means that every winning trade can be 50 or 50% of 1 point to every $1 they're willing, or 1 point downward that they're willing to take. So because of the shorter time frame in the market, that trader can take on a more aggressive risk versus reward ratio. The longer you're exposed to the market, the longer you're exposed to risk, which means that the greater you have to protect yourself with better odds. The micro trader doesn't have to go that far. Bom, começa pelo seguinte, ele classifica que a gestão de risco depende muito e é circunstancial ao ponto em que se encontra a capacidade de treinamento e experiência de um trader. Então, ela varia muito, isso é de caso a caso, mas uma regra básica para um swing trader, ele buscaria uma relação de 3-para-1. Isso é uma relação ideal, um ponto normal de referência. Porém, quando o tempo de trade se torna menor, nos prazos micro trades, como ele diz, um trader pode se tornar mais agressivo, inclusive buscar relações de risco de 1-para-1 ou até de 0,5-para-1. Mas isso significa que, conforme ele está menos exposto no tempo, ele consegue administrar melhor essa relação. Vai ficar menos tempo posicionado. Menos tempo posicionado, ele está menos exposto ao risco. O que de fato vai aumentar a taxa de acerto, né? Exatamente. E, por outro lado, quando ele passa para um prazo operacional maior, sempre envolve mais risco por estar posicionado por mais tempo. Então, o custo-benefício tem que ser melhor para se compensar o posicionamento tão longo num trade. Mas, só para dar um exemplo, acho que a pessoa quis referir a isso. Se eu trabalho com uma posição de 100 mil, pode ser reais, 100 mil dólares, o quanto eu arrisco em cada operação? Okay, this is we do here in Brazil use a lot of let's say we keep like 100,000 reais as a frame for working as capital. So we usually say, okay, if we have this kind of money, how much would we go for risking in a trade? What's typical is not to lose more than 2% on any given trade. I mean, that's a very typical, standard across the board thing. For micro traders, that's going to be a lot less. A lot less. On the core trading side, where you're really exposed to the market for a lengthy period of time, you want to go obviously a little bit higher. Maybe you want a trade, if you're in investing mode, you can go as high as 5 or 10%. You don't want any given trade to lose more than 5 or 10%. But swing trading tends to be in that 2 to 3% range per trade. Per trade. Yeah, on the entire portfolio. But now these are big swing traders. Yes. That take those big sizes. With all your operations at once, how much risk could you take at once? All the portfolio. Let's say 3-4 trades going at the same time, you go for 2% on each, or you add like 6%. No, well, it depends. If you're taking, some traders regard one single trade as taking multiple positions in several stocks. Okay. So that's looked at as one total trade. So for instance, if they're playing a sector, but they're buying 3 stocks in that sector, that's one trade. So they would not lose more than 2% on the global part of those 3 trades. Some people, now 2% being the standard, you also have to bring personality into play. Some people have less tolerance for risk, so now they need to drop that down to maybe a 1% or maybe a 0.5%. You have to bring the trader's personality. I'm not a big believer in having a set formula that applies universally across every trader, because we're all different in terms of our
our emotional makeup and our psychological makeup as well. So we start with the base and adjust. I do want to say this as well. What I teach and what we'll be covering over the next 2 days as well, we have a neat little checklist system for every single trade. And so there are 10 points. That means that if all 10 points are met, this trade is perfect, and you play it more aggressively. Okay. If only 5 of the 10 points in that specific setup are met, you play it less aggressively. And maybe if there are only 3 of the 10, you bypass the trade. So the trader learns how to determine when to step up their aggressive stance, when to play more cautiously, or when to consider that the odds are a little bit too low to even consider. And I think that's one of the key ingredients to a trader reaching a certain level of mastery. Traders that do not know when to put more money on the line, or when to put a little bit of money on the line, or when not to put any money on the line. Traders can learn how to trade successfully, but without that knowledge, their success is curtailed greatly. So you're saying risk managing is the most important thing? Well, risk management in 2 areas. Obviously, having global risk parameters like, all right, how much will I lose of all of my money on any given trade? That's one thing. But then risk management per trade, of knowing when to be aggressive and when not to be aggressive. You can't be a big success if you play everything the same. Okay. Let me try to put this out. Vamos traduzir em português. Então, aparentemente, o que só não ficou claro é o seguinte: ele usa 2% de risco, mas Sim. É um risco global? Não. É um risco por trade, só que se for um setor, que nem eu falo nos cursos, eu vou usar esses 2% para 3 trades em aberto naquele mesmo setor. Para operações não correlacionadas, para mercados não correlacionados, o risco pode ser maior. Mas eu acho que o grande ponto aqui que ele está falando é o seguinte: eu não posso usar o mesmo controle de risco para cada trade. Tem trades que eu posso arriscar mais e tem trades que eu tenho que arriscar menos. Então não é um sistema fixo de controle de risco, é um sistema de controle de risco variável dependendo da situação. Situações específicas permitem que eu opere com mais capital. Situações menos claras, um capital menor ou nenhum capital. O que ele diz que o segredo do trader é saber avaliar a situação para não jogar o mercado sempre da mesma forma e saber quando ele pode acelerar mais ou quando ele tem que tirar o pé e quando ele não deve entrar no mercado. Exatamente. On the total risk you should take, how would you say 2% is only for a sector, but let's say you're playing 2-3 sectors at the same time. How would you manage your risk in this moment? The global risk that you're assuming. Risk. Well, I think you have to look at it. You have to look at each trade individually. So if you have 3 individual trades on, and your trading plan calls for not losing more than 2% of your entire portfolio on any given trade, now you have a 6% risk. That's what I mean. Yeah, and you have global 6% risk. There's nothing wrong with that. Nothing wrong with having. Again, this speaks to when is it appropriate to step up and be more aggressive and when it's not. There are times in the market where you want to be more exposed. When the odds have shifted greatly in your favor, you want multiple trades. So each trade, maybe you have 5 trades, now you're exposing 10% of your portfolio. Maybe in another environment you only have 1 trade on, and now you're only exposing 2% of your portfolio. So you could have 10% risk at one time. Oh, absolutely. Então, absolutely. Resumindo, olha, isso é uma coisa interessante. Ele assume 2% de risco por um trade, mas conforme a situação de mercado, ele até considera, tendo vários trades em setores diferentes, a soma do risco chegar até 10%. Que é um conceito que para muitos pode ficar um pouco estranho, mas ele é uma forma de abordar o mercado que é muito proporcional ao que o mercado está oferecendo de condições. Tem uma pergunta que é sobre o que a gente falou há pouco. Qual a diferença entre micro trading, core trading e swing trading? The difference between the three. Okay. Micro, core, and swing. I think everyone has different definitions. I have, for the last 20 years, have taught my specific definitions of those types. Core trading
is a more modern form of the traditional investing. Core trading, in my opinion, calls for holding plays as long as major trends are intact. The holding period in a core trade can last anywhere from several months to a year and a half to 2 years, depending upon what the trade is actually doing. Usually you do this kind Oh, absolutely, Let absolutely. me just tell people. Mhm. So, core trading, ele considera como um trade de posição, e posição no sentido que pode durar semanas, meses e até chega a 1 ano e meio. E eu perguntei para ele, você opera dessa forma também? Ele falou, com certeza. A definição da Landstormer seria um position trader que pode se alongar. Position trade que pode se alongar. So that's core trading. Then swing trading is obviously shorter in time. The swing trader can hold a play anywhere between 2 days and 2 weeks, depending upon how the trade performs. And then, of course, you have your micro styles of trading. And micro styles of trading fall into, I would say, 2 broad categories. It's the really, really micro, holding anything from several seconds to a few minutes, but with big size. Big size. Swing trade, na verdade, ele considera como trades que duram de 2 a 10 dias. Usually, swing trades on daily charts. Daily? No, 4-hour charts sometimes, daily charts sometimes, but predominantly daily charts. Então, predominantemente nos gráficos diários, eles usam muito o gráfico de 4 horas nos Estados Unidos. Micro trading duram alguns segundos, from Seconds to a few minutes. até alguns minutos, com um volume muito pesado, entra pesado no trade, é um trade que precisa ter volume para poder gerar algum tipo de ganho. And then there's one other style of micro trading that I would call day trading. So I split the short-term trading into 2 broad categories. Micro, that's very frenetic. And then there's day trading where you take a position off a 5-minute chart, let's say, and you're looking for the trend to maybe last over several hours. And sometimes the trend will last right into the end of the day. That's a day trade, right? But you know, the trader cuts the trade off at the end of the day, but he may have held the trade for 4 or 5 hours throughout the day. So the two of them, they use the 5-minute charts? The micro trader, some of the micro traders don't even use charts. That's how short-term frenetic they are in their trading. But the micro traders using 1 and 2 minute charts, the day traders using 5 and 15-minute charts. Okay, então, são 2 categorias de micro tradings. Na verdade, é um scalper, né? It's like a scalper. That's right. O cara vai entrar num gráfico de 1, 2 minutos e vai operar nesses períodos de alguns segundos, alguns minutos. E o outro ele considera um micro trading de day trade, que é o cara que vai operar entrando no gráfico de 5 minutos e carregando a operação muitas vezes até o final do dia, que é uma tendência ao longo do dia, encerrando ao final do dia. Podemos usar as mesmas técnicas no mercado brasileiro com uma liquidez menor do que o mercado americano? So, do you think we could use your techniques, your trading techniques, built for the American market, in the Brazilian market, which has a much less liquidity compared to the American market? Yes, absolutely. Markets around the world are identical in terms of the patterns they form and the actions they take. They're identical no matter where they're traded or where they are, because human beings trade them. And human beings, their actions are predominantly based off of fear and greed. And fear and greed is a universal concept. So the very same patterns, the very same events I will see in the American market, I can show you all day long in your market or any other market in the world. Unless Martians start coming down and trading these things, we're going to get the same exact thing. Now, volatility does change something. It changes the rate at which your items move. I see the Brazilian market very much how the market was in 1994 in the American markets, where the spread, the volatility was, the volume was a lot less, the spreads in the stocks were a lot wider, and volume really was a very key indicator at that time. It's less so in the States now because
everything is so heavily traded, but volume was an extraordinary key back then. So the patterns, the opportunities, the events that happen are identical. Just the speed at which they happen are a little bit different. Então, na verdade, é o seguinte, ele considera que os padrões gráficos que se desenvolvem no Brasil, em qualquer parte do mundo, são iguais aos que acontecem nos Estados Unidos. O que ele percebe, porém, é que no mercado brasileiro, esse comportamento tem uma diferença em termos de volatilidade, na velocidade em que acontecem os movimentos, na velocidade que acontecem os movimentos, ele percebe que o comportamento é igual porque é feito por seres humanos, a não ser que um dia tivesse os marcianos fazendo aqui. Fora isso, quer dizer, é basicamente a mesma coisa. Os volumes nos Estados Unidos, no Brasil, eram iguais, mais ou menos iguais ao que acontecia em 94 nos Estados Unidos. Então, o comportamento do mercado brasileiro hoje lembra um pouco o que era o mercado americano de quase 20 anos atrás. Mas, basicamente, você vai poder operar o mercado da mesma forma que você pode operar nos Estados Unidos, com a diferença dessas nuances de volatilidade, de tempo para ocorrer, acontecer o gráfico da mesma forma. E por conta dessas mudanças no mercado, você mudou a forma de operar para o mercado ter mais robôs, ser mais fortemente operado hoje em dia nos Estados Unidos? So if you have changed your way of trading, since now we have the actions of the since 94, like you said, compared to 94 today, we have like high frequency trading and all robots and everything. Yes, obviously you make certain tweaks, and as a market evolves, the trader has to evolve with it. Otherwise, the trader becomes, extinct. But I would caution traders in Brazil to. I would not want to rush the market here to become very much like the United States is now and rush that process along. There are major benefits for having a market that is not as heavily traded. It gives the stocks a greater freedom in movement. The more volume, the more activity, the more congestion at every single price level. So stocks have a harder time. When they become a very mature market, it has a harder time to move through levels very quickly. Less momentum. O que ele diz assim, na verdade, o trader tem que se adaptar com as mudanças que ocorrem no tempo. Realmente ele teve que mudar a forma de operar em alguns sentidos, mas ele considera que o Brasil ainda não tem essa mesma característica e que seria bom que não tivesse, porque essa característica ajuda o trader, pessoa física, a operar melhor. Agora, uma pergunta é, we would like to have this kind of not changing the market so fast, but this does not depend on us. Eu estou dizendo o seguinte, nós também gostaríamos de ter menos influência dos robôs e poder operar com seres humanos normais do outro lado, mas na verdade quem determina isso são os sistemas, as instituições financeiras, os grandes players. So how do you, we can hold this? Well, listen, the trader who doesn't like things to move so fast is the trader who's probably experiencing more losses than wins. So those fast movements are working against that trader more than they're working for them. But if a trader is more accurate in general than not, if they win more than not, then they want their wins. They want things to move very abruptly and very, very quickly. So I miss the days where markets ripped like that, where there was freedom for the stock to move with not a great deal of effort. This was before the crash. Well, yes. In the 90s, in the States, the late 80s, early 90s, mid 90s was a really amazing time. And there are many traders in the United States who are not traders today because they lost the very same market that you have here today. They learned how to really make that market work. And when the market became more efficient, they went out of business. Então ele está dizendo assim que muitos traders nos Estados Unidos gostavam, e ele também gosta, de um mercado que é mais parecido com o que nós temos aqui hoje no Brasil, que operar com um mercado tão eficiente quanto é hoje nos Estados Unidos
é uma forma diferente de operar, é mais travado num certo sentido, e ele sente falta daqueles momentos que o mercado dá quando ele rompe ou quando ele tem um movimento. Em outras palavras, nós temos que aproveitar a oportunidade. Exatamente o que ele está querendo dizer, que assim, Fulfill the opportunity. vocês não sabem, vocês têm ouro aqui na mão nesse mercado, porque tem liquidez e tem um movimento ideal para se trabalhar, que te traz resultado, de certa forma, it brings you results faster in a way. Oh, absolutely. Que traz resultado mais rápido, porque tem um movimento direcional menos travado, e ele sente falta disso. Então, I hope you enjoy trading Monday here in Brazil. Eu estou falando que tomara que ele goste de fazer os trades que ele vai fazer aqui na segunda-feira, que o mercado dê oportunidade. A trader aqui, doideira, pergunta o que ele acha dos micos. Micos é uma expressão em português para penny stocks. Penny stocks, small caps, penny stocks. What do you think about trade penny stocks? Well, I have historically stayed away from it, although I have dabbled every now and then. I've predominantly stayed away from it. I think it's important to realize that if a stock is trading at pennies, it probably should be trading at pennies, right? Uma conclusão muito boa aqui. O Stormer vai gostar dessa. Stormer is along with you on this, and I think you would like to listen to this. Porque é o seguinte, ele fala assim, olha, eu tento ficar distante desses negócios, desses micos, porque, veja bem, se uma ação está sendo negociada em centavos, é porque ela deveria estar sendo negociada em centavos. Então, realmente, não tenho muita confiança num ativo que opera aqui nesse nível de preço. Então eu fico fora disso. Right. I also think that, well, I don't know how it is here, but penny stocks are the most expensive form of trading in the United States. The spread from a percentage basis is really highway robbery. So the spread you'll pay on a penny stock is so enormous that to overcome that over time is almost like a losing battle. And that's the way it's set up in the States. It's the same here. And what happened is the people who trade this kind of spread, and he gets right for once. Right. I think, I buy in 10 cents and sell in 11, so I made a lot of money. That's the biggest casino in the States. What you're saying is like besides having to win the chart, you still have to win the spread. And the spread statistically is. Someone would never pay that spread on a regular stock like IBM or something. Okay. So it's almost like taking a $20 stock and saying, okay, if you want to buy the stock at $20, you have to buy it at $30. Okay. And so you would never do that with a $20 stock, but because it's so cheap, you don't really think about it at that level. Esse é um ponto de vista muito interessante que vai fazer as pessoas pensarem um pouco sobre operar papéis em centavos. O que ele diz é que é uma desvantagem muito grande operar papéis nos centavos por causa dos spreads. E ele fala, se você projetasse o preço de uma ação de 20 centavos para R$20, o que aconteceria numa operação de 20 centavos é que talvez você tivesse que pagar 30 centavos para entrar num trade. E, na verdade, se você fizesse isso com um papel de R$20, você estaria pagando R$30, coisa que você nunca faria. Então, os spreads enganam, fazem com que você tenha uma ilusão sobre o trade, porque é barato, mas é totalmente matematicamente contra a sua posição, além de você ter que vencer no trade. Então, é mais um argumento para não operar papéis nesse nível de preço. O que o Oliver acha sobre buy and hold? What do you think about buy and hold? Okay. I think it's a style that has become a relic today. I think it's very much like the New York Stock Exchange specialists in New York are becoming a thing of the past. I think the world has changed so rapidly and is at a point where things change so quickly today that you can't afford to buy a stock, take a nap for 5 years, and hope everything is okay when you wake up. I think it takes a little bit more activity, a little bit more focus than how my grandparents used to play the market. So I'm not a very big proponent of the buy and hold, but I will say this, for the investor-oriented trader, the core trader, I do at the same time think that traders today have swung to the side of
selling, being too quick to sell at the same time. So while I don't like the buy and hold forever approach, I do find myself trying to get traders to sit back and hold your position longer. Like a core trading. Right. Now listen, here's the interesting thing. Traders are not successful not because they don't have winning trades. We all have winning trades. We luck into winning trades. We don't do the right thing with the winning trades. So we let the losers, we're a little bit more patient with the losers. But when the winners come, we're itching to grab the game. If we allowed those winners to blossom more of them would overcome our losing trades. To catch most part of the trend. That's right, right. Então, no fundo, começando com o buy and hold, ele diz, olha, o mundo mudou muito. Hoje em dia, manter uma posição, comprar um papel e tirar uma soneca de 5 anos não faz mais sentido. Não existe mais aquele mundo que existia no tempo dos nossos avós. O que ele acha que acontece muito, por outro lado, é que o trader, mesmo um trader de curto prazo, ele não dá chance ao trade evoluir favoravelmente. Ou seja, a necessidade de realizar lucro precocemente é um dos maiores problemas. E o que a pessoa normalmente faz, ela sustenta uma posição perdedora, não deixa um trade vencedor evoluir e com isso ela não aproveita o potencial do mercado. E ele busca ensinar os traders a entender que o trade deve deixar ele maturar até a hora que ele diz que não está indo mais. Então, even to become a core trader, you think, to use core trading as a technique? To what? To use core trading also. Oh, Buy and hold. I believe in diversifying one's styles. So yes, I believe that a portion of one's portfolio, if they have a nice sizable portfolio, should be dedicated to core trading. Okay. And as an example, like I've held in various accounts Apple from $14. Now that's over many years. All right. You have it today? I have it to this very date. Now, as a matter of fact, what's interesting is that I took 2/3 of the position off just last week. Oh. But that was in a core trading environment. Now, did you begin as a core trader? Began it as a core trade. Okay. Began it as a core trade. But I trade around my core trades. So I will swing my core trades with it. So for instance, if I'm core trading it, but I see that there's a nice short-term buy opportunity, I will add to the core trade at that point. The stock rises and I'll pull that portion off and maintain my core trade. But the base stays. Okay. So I'll go in heavier at times for the short term, pull the short term out and let the core keep running. Okay, so this is not a buy and hold, huh? No, this is not a buy and hold. No, it's really not. Olha só, ele tem posição. When did you bought this Apple? This was obviously after the crash of the whole internet in 2002, I believe, in that time. Bem, ele tem posição de Apple desde 2002 a $14. E ele não considera isso como um buy and hold, ele considera isso como um core trading de longo prazo. Mas o que ele usa é uma técnica de ter comprado uma base de posição, feito uma base, e ao longo do tempo fazer novas posições. Quando dá sinal de compra de swing trade, faz a operação com essa nova posição, quando ela finaliza, ele limpa a posição e mantém a base original. Então é um trade de longo prazo. Ele acabou de realizar 2/3 dessa posição. Last week I sold 2/3. Semana passada ele vendeu 2/3 dessa posição. Então, quer dizer, é um swing trader, é um trader ativo, mas também carrega uma posição de prazo mais longo, desde que ela esteja dando condições para isso. Para fechar aqui o nosso papo, que está muito bom, né, mas já evoluímos um pouco na hora, um espertinho aqui pergunta se já foi feita alguma análise das mulheres brasileiras. Okay, so to end up this talk, someone is asking if you did already any kind of technical analysis of the Brazilian woman. Oh yes, it's hard not to. The analysis is always going. I mean, every time I
step out of my hotel room, I fall in love many times. It's like Falou que a análise nunca para e que é muito difícil porque toda vez que ele sai do hotel ele se apaixona a todo momento. Então, muito obrigado, Oliver, por nos visitar novamente. Espero que seja o início aí de uma longa parceria e que nós possamos trazer conteúdo de muita qualidade para o trader brasileiro. So, thank you very much for once more Thank you being in for Brazil having with us, and we hope this is a First a steps. wedding, first step of a long wedding. That's right, absolutely. And that you come here many times, and we're looking forward to having all the students for this weekend, and everybody is very excited. I'm about excited it. as well. Thanks for having me, and I too also hope it's the first step in a very long journey. Então ele também espera que seja o primeiro passo numa longa jornada. Ah, uma última coisa, antes que eu esqueça. Last thing. Nós vamos fazer agora uma promoção. Nós vamos sortear uma caneca da Leandro Stormer, assinada pelo Oliver Velez. So you're saying that we're como é que fala sortear? Yeah, we're gonna, the mug, but how you say it when raffle it? Oh, raffle, yes, Yeah. yes. Fazer um sorteio, Okay. raffle the Okay. mug, and you sign the mug. Okay, Que excellent. ele vai assinar, so Sure. Bom, a caneca irá para o primeiro que responder qual foi o primeiro livro escrito pelo Oliver Velez. eu já ganhei. Não vale. Which one is the first book wrote by Oliver? Go. Mastering of Day Trading. Exactly. I'll accept that. I think that's the winner. Ok, so eu estou mandando aqui uma mensagem pro Cato, que foi o ganhador da caneca, para ele entrar em contato por esse e-mail, né, que ele vai receber as instruções. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado novamente ao Oliver e estamos muito animados aí para o curso de amanhã. Muito obrigado e até a próxima. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye.